Podfaz, podcast da Crefaz. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podfaz, o podcast da Crefaz. Aqui é a Brenda e hoje a gente vai falar de um assunto que pesa muito e não pesa só o bolso. Pesa nosso coração, pesa nossa cabeça, pesa muito o nosso sono e é aquela palavra gigante que às vezes a gente não sabe o que significa, que é superendividamento. Que é quando aquela dívida tá coçando no fundo e eu não sei pra onde que eu corro, mas eu sei que isso vai influenciar no meu dia a dia, na minha rotina, no meu relacionamento com todo mundo à minha volta. E para esse bate-papo, eu tô com duas pessoas aqui hoje. Uma que vocês já conhecem, já é da casa, já comanda esse podcast aqui como ninguém, que é a Rosana, nossa especialista em educação financeira e principalmente especialista em traduzir isso de uma forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. E também a maravilhosa da Gabi, que é a nossa gestora de pessoas e cultura aqui da Crefaz, que vai auxiliar a gente a entender um pouco mais de pessoas e como esse tema, né, entra no meio e tira realmente nosso sono e pesa muito. Gabi, seja muito bem-vinda ao Podfaz, ao podcast da Crefaz. Me conta, como que foi essa sua trajetória até chegar nessa parte de gestão de pessoas? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Estou muito empolgada de estar aqui. A Brenda, hoje, com esse projeto, está realizando um sonho. Eu sou uma fã de escuta de podcast, então é um prazer estar participando de um. Estou me sentindo super especial, então, muito obrigada. A minha trajetória, hoje, eu atuo no time de pessoas e cultura da Crefaz, que é o Recursos Humanos, né, o RH, com um nome um pouquinho diferente, que as pessoas chamam de gente de gestão, de talent, tem vários nomes aí para a área de pessoas e para a área de RH. No nosso caso, pessoas e cultura. E a minha trajetória ela é um pouquinho diferente da maioria dos profissionais que atuam na área. Então, a maioria das pessoas é formada em psicologia, minha formação é ciências contábeis. Eu era uma contadora muito feliz e muito apegada às pessoas. Depois de contadora, passei a trabalhar como auditora. E trabalhei como auditora e percebi que eu gostava muito mais das pessoas. E eu já fui uma super endividada. A Rô daqui a pouco vai falar para nós o que é um super endividamento. Eu acredito que eu já tenha sido essa pessoa. E foi o super endividamento que me levou a procurar uma renda extra para conseguir resolver o meu problema. E eu comecei a dar aulas à noite. E aí eu dei aulas para cursos de contabilidade, para gestão de recursos humanos, gestão financeira. E eu percebi que eu gerava muito valor para as pessoas. Então, na época, eu pegava 2 ônibus para chegar no meu principal trabalho, depois 2 ônibus para voltar. Eu pegava esses 2 ônibus, não tinha como sentar, eram 2 ônibus superlotados, então eu fazia um trajeto aí que variava entre 40 minutos e 1h20 de pé para chegar no lugar que eu ia dar aula. E aí eu ficava das 7 às 23 de pé, sem sentir cansaço, e percebi que aquilo muito mais me energizava do que me desgastava. E foi nesse momento que eu optei por fazer uma segunda pós-graduação, já tinha em vendas e relacionamento, e optei por fazer uma segunda graduação em psicologia organizacional. E estava participando, na época, na minha carreira, na empresa que eu trabalhava, tinha um projeto de carreiras que visava colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, e uma teoria de que quando a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, a carreira acontece numa outra velocidade, né? E aí eu tinha essas conversas e a gente começou a discutir. Eu percebi que, por exemplo, o estudo, que sempre foi uma dificuldade de foco para mim, eu tinha que me esforçar muito para me concentrar nas temáticas de auditoria e contabilidade. Eu percebi que quando eu estudava psicologia isso não acontecia. Eu queria mais, eu me perdi estudando. E aí fui fazendo essa conexão com a vida prática, com a conexão com as pessoas. E sempre gostei muito de trabalhar. Assim, a minha força motriz é o trabalho, é o que eu já tenho na minha família. E aí eu tomei uma decisão assim, olha, eu vou trabalhar demais em qualquer área. Então, se eu vou trabalhar demais em qualquer área, que eu trabalhe em algo que me gere um valor extremo, assim. E trabalhar com pessoas, na área de pessoas, ser responsável por isso, é algo que é a realização de um propósito mesmo, né? O impactar a vida das pessoas, poder transformar, poder ver as pessoas desabrochando, colocando em prática o máximo do seu potencial, assim. Isso é algo que me gera um valor absurdo, uma satisfação, assim, gigantesca. Então, foi por isso que eu transacionei, fiz esse projeto. Na época, me disseram, olha, quer movimentar para RH, tem uma oportunidade de recrutamento e seleção. E eu fui, deslanchei, depois assumi como responsável por implementar a área de RH numa empresa de tecnologia, que
também é uma temática que eu adoro e foi muito bom poder entender de tecnologia também, de serviços de tecnologia e de produtos também. E eu tinha trabalhado lá atrás com crédito, né? Uhum. Então, a Crefaz, eu já ouvi falar da Crefaz há muito tempo. Então, na época eu trabalhava numa financeira, a gente tinha um evento que é chamado Café com o CEO, Café com o Presidente, a gente ia lá conversar com o presidente, e eu perguntei pro presidente o que tinha de novidade. Isso, eu tô falando aí de o quê? 17, 18 por aí. E ele falou, olha, tem uma financeira no Paraná que lançou um produto de crédito muito inovador, porque quem estuda startup e fintech, são essas empresas com ideias novas de tecnologia, fala-se muito nas pessoas desbancarizadas, em acessar um público que não tem crédito, né? Não tem ofertas, né? E aí ele falou, ó, tem uma empresa no Paraná que lançou um produto com desconto em fatura de energia, que é um produto que vai movimentar o mercado. E aquela instituição, na época, tentou também rodar um produto e não tinha a expertise da Crefaz, não tinha o conhecimento sobre as particularidades, porque é um produto muito específico, né? E aí ele falou foi onde eu ouvi falar da Crefaz pela primeira vez. Então, você imagina, tipo... Aí, quando conheci a Crefaz e comecei a conversar para dar continuidade à minha carreira aqui, falei, caramba, essa empresa é a empresa que o CEO da minha empresa anterior falou lá atrás. Esses são os caras que foram pioneiros no produto, né? Então, eu falei, legal. E aí, nesse momento, eu já tinha trabalhado muito com crédito, então eu entendia esteira de crédito e, né, todas as características. E aí, casou muito. Então, sabia de pessoas, sabia do negócio. Eu acredito muito nisso, que as áreas de RH têm que andar colada no negócio, e entender muito do negócio e de resultado. E aí, quando apareceu a oportunidade, foi incrível. Eu me mudei para Maringá em função de uma transição de carreira do meu esposo. Mas eu tinha um sentimento de, cara, eu preciso ir para esse lugar, assim. Tanto que quando ele me ligou e falou que ia participar do processo, eu disse, olha, não quero saber o lugar, você está precisando desse movimento. Eu trabalhava remoto, tinha escritório, mas era mais remoto. Vamos embora. E aí, vim. Fazia um mês que eu estava aqui, surgiu a oportunidade da Crefaz e era 2 minutos da minha casa. E era uma oportunidade presencial que também fazia sentido para mim demais naquele momento, assim, de estar muito no remoto. E uma coisa é o remoto quando você tem próximos a sua família, as pessoas que você gosta. Outra coisa é um remoto distante de todo mundo. Exato. E aí foi uma oportunidade incrível. Então, um verdadeiro presente. Tô aqui, vai fazer aí alguns meses já de Crefaz, chegando próximo de 1 ano. Acredito que já tá quase na linha ali. E é um prazer enorme estar aqui, cada dia mais apaixonada pelas pessoas e pela cultura que eu encontrei nesse lugar. Incrível. Quase 1 ano, já parece que a Gabi tá aqui dentro da Crefaz, já faz uns 5, né? A gente ouve ela falar, a gente convive com ela ali diariamente. E como veste, né? E Eu você estou também. aqui hipnotizada. Hipnotizada. Fiquei assim, ó, Gabi falando e assim, ó. Boca aberta. Que incrível. E é isso, dá essa sensação pra gente de que ela já tá dentro desse contexto há muito mais tempo. E é algo que eu acho que você sentiu também vindo conhecer a Crefaz aqui agora, né? Foi. A gente se encanta muito pela empresa, pela cultura, a gente se apaixona por fazer tudo isso aqui acontecer, sair do papel. E essa questão da proximidade realmente ajuda muito, né? E essa questão de ser apaixonado por pessoas, de ser apaixonada pelos projetos que encontra, ser apaixonada pela psicologia organizacional, algo que daí que você encontrou 2 também, que vão te complementar muito nisso, porque é uma paixão conjunta, compartilhada por todos nessa mesa. Mas é muito bonito ouvir isso e jogando, né, até pro nosso tema, como que é importante a gente ter coragem de ter uma tomada de decisão como uma transição de carreira, né, que é algo tão importante, às vezes tão pouco falado, mas que é um divisor de águas na vida das pessoas, né? Eu passei um pouco com isso também. No caminho contrário, talvez, ali da Gabi, né? Eu sou graduada em psicologia e fui transicionando para o marketing aos poucos, né? Uma pessoa cada vez mais apaixonada por economia, por administração. Então, a gente vai percebendo nossas identificações e a gente sempre traz um pouco de bagagem daquilo que a gente tem de anterior. Isso é muito rico, né? Por muito tempo a gente ouvia, principalmente antigamente, essa questão da transição de carreira como algo ruim, como algo da pessoa que não sabe o que quer. E, na verdade, é justamente o contrário. A gente consegue ter a tomada de decisão daquilo que vai ser o melhor pra gente. Igual você falou, aquilo me motivava, eu tinha um prazer em estudar, me sentia energizada com aquilo. E, a partir disso, eu tenho uma tomada de decisão e dessa tomada de decisão eu consigo crescer.
né? Com o nosso dinheiro, igual a Rô tá trazendo em vários episódios, acontece justamente isso, né? Eu tenho uma rotina com o meu dinheiro, com o dinheiro que eu ganho, com o dinheiro que eu gero. A partir da tomada de decisão que eu tomo e que eu opto por criar um hábito, por estudar uma nova coisa ou por transicionar para mudar uma rotina, eu consigo me adaptar melhor, né? E eu consigo começar, mesmo que aos poucos, a trazer algo que vai me gerar um retorno lá na frente. Né? E voltando para a palavra lá do começo, que eu tô me coçando até agora aqui para conseguir entender melhor, né? Como que o superendividamento acontece, né? A gente falou um pouco de transição de carreira, a Gabi ela trouxe toda essa expertise dela, né? A gente fez esse link com o dinheiro e o superendividamento ele entra como? A Gabi até deu um spoiler ali que falou que se encontrava talvez nessa posição no momento de transição de carreira, né? Mas o que seria isso, Rô? Como que a gente explica de forma simples e didática para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente o que é o superendividamento? Legal. Então vamos lá. O superendividamento, na verdade, assim, o endividamento, ele traz uma confusão mental em nós, né? Porque a sensação do endividamento, ela é tão intensa que às vezes você tem ali uma, duas dívidas, deixa de pagar uma conta, paga outra, e você já tem um sentimento, uma sensação de que você está num super endividamento, né? Porque a situação já está bem complicada. Então, explicando de uma maneira didática, é assim, aumenta absurdamente essa questão da dívida a tal ponto que você não seja capaz de ter o necessário dentro da sua vida, dentro da sua casa. Isso já começa a afetar a compra do alimento, o pagamento da conta de energia elétrica. Muitas vezes tem que tirar as crianças de uma escola em um período ali do ano letivo que a gente sabe pode acabar impactando. Então, a questão saiu tão do controle que isso já começa a afetar outras áreas da vida onde a situação tem uma complexidade maior, né? E a gente já falou em alguns episódios que toda a base da estrutura financeira é a parte de você ter atendido às suas necessidades básicas e principais. Moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação. Em uma condição de superendividamento, isso é afetado. Então você cancela, né? A gente tem muitas pessoas que trabalham de maneira autônoma, em PJ, e paga o próprio plano de saúde, o plano de saúde da família. Cancela. Né? Pessoas que não conseguem nem fazer um plano de saúde. Enfim, é uma situação crítica. É quando a gente chega realmente assim, é o sinal vermelho e a situação já tá muito, muito complicada. Ô, Rô, quer que eu te conte uma história pra tu dizer se foi um super endividamento Eu ou não? Eu quero. Se você puder compartilhar Tá, com a então. gente, com o nosso público. Então, foi o momento que eu e meu esposo, a gente tinha acabado de adquirir a nossa nova casa. E estávamos mobiliando a casa. E bem naquele momento, meu esposo tinha passado por um momento de melhorar a renda dele. Então, ele podia contribuir com uma maior parte. Mas eu não aceitava isso, queria contribuir de igual para igual. E aí, jovem, fui tomando decisões e comprando coisas e resolvendo. Então, vou te contar a que ponto cheguei. E é engraçado até dizer isso, porque eu tive uma educação financeira, né? Então, eu tive alguém me orientando para não fazer aquilo. Até a gente chegou a conversar em um outro momento, por exemplo, que eu trabalhei muito tempo com meu pai, no início da minha carreira, e tinha uma época que todos os meses eu dizia, pai, você pode me ajudar com um pouco? Você pode me emprestar? E ele até dizia, olha, daí chegou um ponto que ele me disse, você quer emprestado ou dado? Porque se é emprestado, você tem que me dizer o dia que você vai pagar. E se é dado, eu não vou contar mais com esse dinheiro. E se for emprestado, você vai me dizer o dia, eu espero que você me pague nesse dia e eu não vou te cobrar. Só que se você não me pagar, eu nunca mais empresto. E em um determinado momento, ele me voltou para mim e disse, filha, é a última vez que o pai vai fazer isso, porque eu não estou te ajudando. Porque não é sobre quanto tu ganha, é sobre como tu gasta. Tu precisa te organizar. Então, assim, eu tive esse aprendizado com 17 anos. E ainda assim eu caí nessa cilada. Então, ninguém está livre de cair nessa cilada do endividamento e do superendividamento, que tu vai me dizer daqui a pouco se foi ou não foi. Então, eu me lembro que
Chegou em um determinado momento, peguei minha fatura de cartão de crédito e a minha fatura de cartão de crédito estava maior que o meu salário líquido naquele mês. E eu não tinha só a conta da fatura de cartão de crédito para pagar. Eu tinha contas da casa que eu e meu esposo tínhamos combinado que eu pagaria uma parte. E tinha outros compromissos, né? Investimento em educação, curso de inglês, uma série de outras coisas. E aí eu chamei uma amiga minha bancária, disse, senta aqui, o nome dela é Gabriela também, se estiverem escutando, inclusive, olha, amiga, estão ficando famosa. E eu disse, Gabi, vem aqui, me ajuda. A gente abriu uma planilha, então eu sou a rainha da planilha, abrimos uma planilha e eu falei, e agora? Aí ela começou a me ajudar, assim, olha, isso aqui se você não, vale a pena. Meu nome ainda não estava negativado nesse momento, porque eu tinha sustentado. E como que eu sustentei? Tomando um crédito, porque, ó, vou tomar esse crédito vai resolver minha vida aqui. Só que assim, você precisa terminar com as contas e deixar de gastar, e às vezes você vai tomar o crédito, tem que proporcionar. Esse crédito vai resolver a minha situação, em que tempo e quais as outras ações que eu tenho que fazer. Porque às vezes só a tomada do crédito não te ajuda a resolver o cenário todo, né? Então eu vinha tomando crédito e ela disse, como que tá a situação agora? Olha, não estou negativada, nenhuma conta está atrasada, porém, as coisas vão ficar difíceis a partir desse momento aqui, porque eu tenho que eleger. Chega uma hora que você pensa, não, agora pra onde que eu vou correr? E aí ela me ajudou, falou, olha, vamos cancelar isso, essas contas aqui você pode deixar atrasar, se você quiser tomar algum crédito, tome agora, se depois você vai negativar, você não vai conseguir, ou enfim, né, vai ter maior dificuldade. E isso aqui cancela, inglês cancela, né, tudo isso aqui ela foi tirando. E, pô, o que tu pode fazer para ganhar mais dinheiro? E olha como é louco o caminho da vida da gente. E eu acho que esses momentos de endividamento, não vou dizer endividamento, mas as dificuldades, elas forjam de fato o nosso caráter. Porque dinheiro é sobre vergonha. Dinheiro é sobre constrangimento. Eu vou falar uma situação aqui que deixa todo mundo desconfortável em algum nível, que é o teu cartão da não autorizado. Você não sentiu nervoso? Você não percebe? Tipo, a pessoa tá me olhando diferente aqui atrás? Às vezes você até errou a senha, fica meio assim... Então, o endividamento, ele te constrange em algum nível, né? E às vezes a gente compra coisas que a gente nem precisa, né? Então, eu digo, você tem que ter... quando eu era mais jovem e via os limites no banco e, enfim, usava. Hoje eu penso assim, gente, por que estão me dando esse limite aqui? Eu não tenho maturidade para isso. Mas depois de alguns tombos mais rudes, vamos dizer assim, algumas quedas mais impactantes mesmo, a gente sente melhor. Então eu cheguei nesse nível. E o nível foi drástico no sentido de cancelei todas essas coisas, fiz um empréstimo, defini quais contas eu ia atrasar. E a minha amiga disse assim, você precisa estancar. Né? E aí uma frase, se você pagar as contas, elas terminam, só que você não pode fazer novas contas. O que é muito mais complexo dependendo do cenário que cada pessoa tá, né? E aí, olha só, a parte legal aqui, uma coisa que me deixava muito constrangida na época, e pra quem tá passando por isso, pensar, olha, vai passar. E assim, às vezes a gente precisa passar por isso, mas uma coisa que me deixava muito constrangida era eu vender o meu vale-refeição. Que tinha um lugar que a gente podia vender o vale-refeição. E eu caminhava, assim, quadras no centro de Porto Alegre para levar num lugar que retia taxa e eu pegava aquele dinheiro para resolver. Aí já estava num momento da minha vida mais maduro. E lá no comecinho da minha carreira eu fiz muito bico em casa de festa. Então eu trabalhava como monitora, cobria 2 festas ali cuidando das crianças, depois trabalhei muito bem, foi meu primeiro cargo de gestão, fui gerente de festa infantil. Então, primeiro cargo de gestão. Primeiro fui líder dos monitores, depois fui gerente de casa. E vou dizer pra você, você estava falando de carreira é uma coisa louca porque é uma coxa de retalhos. Então, assim, tudo que você faz em algum momento daquele, caraca, tudo tá muito conectado, eu precisava disso. E tudo vai forjando seu caráter. Então, o que eu fiz? Eu tive que contar pro meu esposo que estava endividada, que foi um problema, porque eu contei tarde demais. E a gente estava construindo uma vida junto e adquirindo um patrimônio, né? Uma casa junto. Isso foi difícil. E aí, vendi o vale. E aí, voltei para casa de festa. E comecei a procurar uma renda adicional. E foi onde surgiu a oportunidade de dar aulas, que motivou toda a minha transição de carreira. Assim que eu parecia um zumbi, eu tinha olheiras enormes, eu chegava de noite e falava pro meu marido, eu amo fazer isso, eu amo dar aula, eu amo falar com as pessoas, eu amo o abraço que um aluno me diz, fala, nossa, foi tão bom te ouvir, sabe? Isso para mim gerava um valor absurdo, assim.
E era essa a minha situação. Então, para eu sair disso, ou então eu fiquei um tempo trabalhando na monitoria, voltei a fazer um trabalho de contraturno nas festas de dia de semana e aos sábados. Deixei algumas contas vencerem para conseguir me reorganizar. Vendi o meu vale-refeição por algum tempo para me capitalizar, né? E fiz todo esse exercício. E, enfim, foi quando eu até, inclusive, daí conheci o canal da Me Poupe, que eu acho que presta um serviço. Hoje tem outros influencers que fazem um trabalho também bem direcionado para diversos públicos, assim, né? Para pessoas que têm... Enfim, a vida das pessoas às vezes é diferente, né? E eu fui entendendo ali o racional, e aí, bacana que eu sempre gostei muito de plano, então comprei o livro, coloquei, fiz todo o tema de casa, revisar a fatura do cartão de crédito. Mas eu gosto um pouco dessa falta de recurso, porque ela nos força a ser criativo. E a eliminar aquilo que a gente não está utilizando e aquilo que não é de fato importante. Tira a gente da zona de conforto, né? A gente sai de uma zona de Exatamente. conforto que a gente tem falado muito aqui no podcast da tomada de decisão. E às vezes a tomada de decisão vai vir de uma situação desafiadora. Vai ser... A gente é acostumado a ficar paralisado. Então, se tá confortável, se tá gostosinho, se eu não vou... Por que não? Né? Por que não continuar aqui? Por que eu vou me arriscar ou tentar uma coisa diferente? Eu tô tendo algum tipo de prazer no local onde eu estou agora. A partir do momento que aqui fica desconfortável por desconfortável, eu vou atrás de tentar resolver. Né? Então, é exatamente isso. É alguma coisa que nos puxa e nos tira da zona de conforto que a gente consegue realizar e trazer um retorno. Né? Sempre importante a gente tentar fazer isso sem a dor. Mas sem a dor, daí toda essa parte comportamental tá envolvida, né? Porque eu não consigo sair da zona de conforto. É muito difícil. A gente sabe toda a teoria, igual você falou, eu já tinha todo o conhecimento, tive alguém que me instruiu nisso, como que eu fui entrar dentro disso, né? E a gente tem debatido muito sobre isso, né, Rô? Como que as nossas emoções, elas são fundamentais para as nossas tomadas de decisões, principalmente erradas com dinheiro. Eu quero saber da Rô se eu tava super endividada. Se eu posso dizer, fui uma super endividada Gente, e venci. eu vou até fazer uma gracinha aqui, tá? Eu já vou embora agora. Porque Gabi deu uma aula sobre o tema, tá? Vocês já entenderam tudo. Vamos, pronto, estou indo, acabou. Brincadeira. Mas é maravilhoso o seu depoimento, a sua coragem. Porque é preciso ter coragem para falar do lugar onde nós ou fomos ou estamos vulneráveis, né? Muitas pessoas não conseguem falar, principalmente quando a gente está abordando o tema do dinheiro. Mas você não estava super endividada. Você estava a caminho, né? Mas, assim, com maestria, você conseguiu buscar os instrumentos, né? E é por isso que eu falo, pronto, acabou, gente, vamos embora, né? Porque você foi buscar a rede de apoio, né? Então você buscou no seu entorno, na sua rede de amigos, alguém que tinha um conhecimento além do que você tinha e que te servia como um porto seguro para você pedir ajuda, né? Isso é fundamental quando a gente está numa situação de endividamento ou de superendividamento. Você compreendeu que, dentro das condições que você tinha ali, por mais que você fizesse um esforço naquele momento, as coisas ainda iam ficar muito complicadas. Então, quais alternativas eu tenho? O que mais eu posso fazer? Foi buscar a renda extra. A gente aborda isso em um dos podcasts, né? A gente sabe que não é uma possibilidade para todos, né? Por conta de carga horária de trabalho ou questões familiares, mas sempre que possível, trazer essa criatividade para gerar novos recursos, para gerar um novo dinheiro. E isso realmente pode ser algo temporário, né? E vir até, assim, alegremente, né? Eu falo isso como a história da Gabi, que, assim, isso ainda proporcionou para ela uma transição de carreira extraordinária, né? Mas percebe o porquê não caiu no superendividamento? Rapidamente
ou porque você já teve uma base de educação financeira, porque a gente não pode descartar. Parte disso vem da sua personalidade, da forma como você vai lidar com os desafios e os problemas ao longo da sua vida. A rede de apoio. Tudo isso foi muito positivo. Mas você, assim, você citou exatamente os tópicos que a gente trabalha no processo de superendividamento. E você usou antes. E conseguiu aí, além de um aprendizado, né? Porque achei maravilhoso também você falar, né? Momentos difíceis criam pessoas fortes. Gente, não é que a gente tem que viver uma vida do cão, arte tá? da guerra, né? Arte da guerra. Né? Assim, não estamos aqui querendo dizer que, nossa, chibatadas, né? Ah, vamos sofrer porque isso vai fazer. Não é isso. Mas, quando é inevitável e a gente está passando por um momento difícil, há uma escolha de como a gente olha para esse momento difícil. Eu posso ser a vítima dessa história e me entregar e não resolver e não buscar ajuda, ou eu posso ser a pessoa que fala assim, ok, aconteceu, que isso sirva de aprendizado, mas eu preciso buscar a solução. Porque tem fim, né? Tem, Rô. E sabe o que eu acho importante nessa história também? A gente resgatar o nosso valor enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E a gente não é o que a gente tem ou o que a gente tem condições de pagar. A gente é muito mais do que isso, né? Então, saber o teu valor é muito importante nesse processo. E eu vou trazer de novo a minha amiga Gabi, porque nessa época ela fez uma coisa muito legal. A gente teve essa conversa, aconteceu tudo isso. E eu não estava numa situação exposta, de tipo assim, não tenho condições de fazer um supermercado. Mas ela sabia que eu tinha vendido o Vale. E ela chegou na minha casa e falou, amiga, abre a porta aí. Abri, e ela subiu com compras. E ela comprou uma série de coisas, de lanchinhos, assim, pra eu levar. Então, a Gabi é uma pessoa fantástica por várias questões. E quem conhece ela na minha vida fala, nossa, essa pessoa é uma amiga que vale a pena. E ela realmente... Isso resgata o teu valor enquanto indivíduo. De que para essa pessoa aqui, não importa a situação que eu tô, que eu entrei, ela entende meu potencial, ela entende meu valor e ela tá aqui pra ajudar, assim, sabe? Esse negócio de vou pedir ajuda, vou levantar a mão e fazer o resgate. Eu acho isso, que a gente possa, acho que 2 pontos aqui. Nos cercar de pessoas que enxergam esse nosso verdadeiro valor. Então, relações além do interesse. E na nossa sociedade isso é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um irmão com 10 anos e ele olha vídeos no YouTube e há um tempo atrás ele estava na minha casa e ele deixou um vídeo na metade, assim. E o vídeo eram meninas na escola e aí tinham várias meninas com um telefone, um iPhone na mão e uma menina com um telefone Samsung. E era todo mundo rindo da menina que tinha o telefone que não era tão caro. E eu vi aquilo, eu fiquei tão chocada. Eu liguei pro meu pai, né? Meu pai casou de novo, teve 3 filhos pequenos, que são meus xodós. Eu falei, nossa, tem que corrigir isso na visão. Esse é o tipo de conteúdo que ele tá olhando. Então, percebe como é tudo... Como, quando você falou a primeira vez, como é que é o nome daquela palavra difícil? Que é uma política, mistura sociologia, como é que é o nome? Biopolítico... Biopsicossocial. Olha esse nome, muito pior que o endividamento. Mas esse aí depois a gente legenda embaixo, mas não é só sobre dinheiro. É sobre posição social, é sobre você achar que você vai ocupar um determinado lugar ou um determinado grupo porque você tem alguma coisa. Esse valor está distorcido, né? Então, se cercar dessas pessoas que enxergam seu valor além daquilo e disponíveis para ajudar. Então, que a gente possa se cercar de pessoas que enxergam o nosso valor e que a gente possa ser para outras pessoas essa pessoa que acolhe e que... E aí, vou falar de um negócio que eu sempre falo no RH, que eu amo, talvez seja a temática de RH que eu mais amo, que são conversas difíceis. Então, eu digo, sabe essa conversa que tu não quer ter? É ela que resolve o problema. Eu acho que principalmente, Gabs, que você trouxe a gente conseguir... A gente fala que o dinheiro é um tabu. Você mesmo trouxe isso. A gente se envergonha. Então, às vezes a gente tem até pessoas, né, do nosso lado que estão dispostas a ser uma Gabs, igual a Gabs foi na vida da Gabs,
né? Com uma amiga que tá disposta, às vezes, te dar a mão, te ajudar, sentar do seu lado, te ajudar a pensar, te ajudar a planilhar, te ajudar a colocar na ponta do lápis tudo que você pode fazer. Mas a gente tá conseguindo realmente falar com essas pessoas? A gente tá conseguindo se despir de toda essa vergonha, tirar toda essa casca, tirar, às vezes, toda essa pose que a gente tem esse medo de assumir que a gente tem uma Ó, a dificuldade. Brené Brown entrando aí com É. a vulnerabilidade. Quem não conhece o livro, né? Mas tem um livro. Esqueci, alguém Exato. lembra o nome da Brené Brown? Depois, se alguém pesquisar aí... A gente coloca na depois legenda, a gente coloca na legenda. A coloca. gente tem que se permitir ser vulnerável. Coragem né? de ser imperfeito. Exato. Coragem de ser imperfeito. Então, a partir do momento que a gente consegue isso, que a gente consegue se despir, falar sobre um tema que a gente tem dificuldade e permitir que as outras pessoas nos ajudem, é muito mais fácil pra gente sair da posição que a gente tá. A gente se sente mais confortável. Depois que você conversou com ela, você conseguiu levar isso pro seu marido. E daí, em vez de uma pessoa do seu lado, você tinha duas. E hoje, por ter passado por tudo isso, você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Exato. Né? Isso é muito bonito, porque Muito, é essa questão da vulnerabilidade. E tem um aprendizado nessa sua história, e você trazendo todos esses reforços positivos, esse lado social, o lado humano da questão, que assim, mesmo você que não tenha ou que não se sinta confortável, né, de uma pessoa que está ali convivendo com você, que está ao seu lado, você buscando os órgãos, né, de proteção ao crédito, tem organizações sem fins lucrativos que auxiliam, né, até com processos terapêuticos, jurídicos, de aconselhamento para renegociação do crédito, inclusive com intervenções, né? Mas ter essa percepção e esse entendimento que chegou esse momento. Chegou esse momento. Houve uma falha, houve um equívoco. Pode ter ocorrido, né? Mas há lugares onde não haverá o julgamento. Exato. Né? Se esses lugares do não julgamento não são aqueles que estão hoje ao seu redor, busque as entidades, gente, pesquisa no Google, busque nas redes sociais. Tem pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, né? As próprias organizações de proteção ao crédito têm uma unidade, né, para acompanhamento e auxílio ao superendividamento, porque Tem uma lei, né, Rô, sobre isso também. tem a lei do superendividamento, então ela faz ali uma classificação, inclusive para o processo das renegociações das dívidas, né? Porque você precisa renegociar as dívidas, mas dentro dessa renegociação tem que ser permitido que você mantenha o seu sustento, né? Você precisa manter a sua dignidade como humano. Você precisa manter a dignidade da sua família, né? Então, ela tem ali todos esses tópicos que vão trabalhar essa questão, mas o ponto de foco é exatamente esse. Vamos cuidar da solução desse problema, mantendo a sua dignidade. As pessoas, geralmente, elas vão remediar só a consequência. E existe uma causa por trás. Existe um porquê, o que levou a pessoa a fazer isso. Né? É a palavra grande e bonita do biopsicossocial. É exatamente isso. Tem um porquê, tem um contexto que ela está inserida para ter aquela tomada de decisão. Tem alguma coisa que aconteceu para isso. E porque ela teve vergonha de falar isso, isso foi aumentando cada vez mais. Então, sempre tem um porquê atrás que alguém agiu como agiu. E essa questão do superendividamento é tão forte, e daí eu queria muito sua opinião, Gabi, sobre isso, é que você vê que isso impacta no dia a dia de trabalho, hoje como gestora de pessoas, né? A posição que... Como que isso vai influenciar no dia a dia de uma empresa, essa escuta ativa que às vezes a gente vai precisar ter para entender, às vezes, uma queda de produtividade, algo do tipo? É uma coisa recorrente? Olha, a falta do dinheiro, né? O dinheiro em si, ele afeta todas as nossas relações, inclusive as nossas relações de trabalho. O endividamento, ele tira a nossa paz. Exato. Ele tira a nossa paz, ele prejudica o nosso sono, ele prejudica a forma como a gente se alimenta. E um ponto que eu acho interessante também é que o dinheiro, às vezes, ele afeta o nosso poder de decisão.
né? Então, demorou um tempo para me colocar num lugar de carreira onde eu podia fazer escolhas, Uhum. né? Quando você está super endividado, talvez você esteja trabalhando num lugar que você gosta e que tem uma projeção de crescimento, e talvez você faça uma escolha inadequada, porque você precisa imediatamente de uma renda maior. O que tá tudo bem. Porque tem momentos, eu falo que isso é meio que pirâmide de Maslow Aham. ali, enfim. A gente atende às nossas necessidades básicas, a gente evolui e a gente começa a procurar um pouquinho mais de propósito à medida que a gente está mais seguro, atendido nas nossas necessidades financeiras, né? Mas afeta no poder de tomada de decisão da gente. A gente fica ali o tempo todo arquitetando formas de resolver aquele problema. Porque eu tenho um problema maior e esse problema ele tá no meu cangote, ele vai me engolir a qualquer momento. Porque no meu caso, estou no Uhum. endividamento, vou entrar no superendividamento do tipo, vão cortar minha luz. Exato. Como que eu vou fazer o supermercado no próximo mês? Isso tá no teu cangote, né? E aquilo começa, fora o constrangimento Uhum. todo, e a dificuldade da gente falar, não posso fazer isso hoje. Vamos, né? Porque às vezes você tem que tomar, no meio do caminho, você tem que. Vai sair com os colegas de trabalho, você não vai. Uhum. Tem uma festa de aniversário, você às vezes não vai, ou porque tem que pagar alguma coisa, ou porque você começa a tomar decisões. E isso é complicado. Por mais que seja um cenário temporário, dependendo por muito tempo, quanto tempo você vai sustentar, isso começa a te afetar demais, assim. Então, falando de gestão de pessoas, né? A gente não vai ter uma relação extremamente íntima com todas as pessoas que atuam no nosso time. Uhum. E tudo bem, mas a gente tem que gerar algo que é o pilar e que eu digo que é meu principal objetivo enquanto gestão é a segurança psicológica. Então, podemos não ter muitas afinidades, eu e você no trabalho. Assim, a gente pode não combinar muito, a gente pode não sair daqui depois e tomar um café. Posso não te convidar para o meu aniversário. E tá tudo bem. Mas você tem que encontrar o espaço para me falar as coisas que estão te incomodando no trabalho e para compartilhar comigo algumas questões pessoais que possam ser um problema a te afetar. E eu tinha uma pessoa que eu tive a oportunidade de fazer gestão, que era uma profissional ótima, assim, era muito bom de trabalhar com ela. E eu sei, assim, o nome da cachorra, eu sabia algumas coisas, mas não conhecia muito os gostos e tudo mais. Mas eu conseguia saber quando ela não estava bem. E uma vez, assim, a gente saiu de uma reunião, ainda remoto, que era mais complicado, e eu chamei ela depois, poxa, que não tá bem. Aconteceu. Me contou e a gente tomou uma decisão com base naquilo que tinha acontecido. Isso é presença. Perfeito. Então, você tem que aprender a ler as pessoas. E a gente tá num mundo cheio de distrações. E os nossos gestores, na Crefaz, na maioria das empresas, estão cheios de distrações. Além disso, as pessoas evoluíram para uma cadeira de gestão numa velocidade diferente. Porque o mercado demandou por lideranças e nós promovemos pessoas para a liderança antes do tempo. E eu te falo isso porque eu fui uma dessas pessoas que assumi. Porque tem uma frase que eu amo, que é de um ex-chefe meu. Se ele escutar o podcast, eu espero que ele me mande depois. Mas ele me dizia, eu achava incrível. Ele dizia assim: 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Algumas coisas são só com o tempo. E gestão, Bré, eu estudei, eu li vários livros. Sabe como é que você aprende a fazer gestão? Na prática. Fazendo. Você aprende quando dói, quando você entende que tem um exercício seu ali. Eu digo que os 2 primeiros anos de um gestor, os 3 primeiros anos, é só ele subestimando aquela atividade. É isso mesmo. Depois que ele entende o nível de complexidade que está por trás. Então, exige presença, exige olhar para as pessoas, Exige entender. muito além de um saber técnico, né? A gente percebe muita gestão por muito tempo, quando a gente pega essa parte mais teórica da gestão, que ela veio muito com uma crescente de uma pessoa que tem um saber técnico muito bom, vou promovê-la para uma liderança porque ela tem um saber técnico muito bom. E a liderança, igual você disse, eu gostei muito quando você trouxe a questão da segurança psicológica, porque é justamente isso. Né? Lógico que precisa ser uma pessoa que tenha dimensão do que está sendo feito, mas tem que ser uma pessoa que tenha essa aptidão para gerar essa segurança psicológica também. Né? Que consiga equilibrar esses 2 pratos e trabalhar pessoas juntamente com os resultados, porque é isso que sustenta. Mas você precisa ter essa escuta ativa para você trazer isso para dentro do time e gerar essa segurança psicológica. Porque vai ser nisso que você vai conseguir entender
igual como você disse, de uma reunião remota, você conseguiu perceber que alguém não estava bem e puxar essa pessoa para conversar depois. Então, é escutativa. Então, na reunião, você estava prestando atenção em toda a parte técnica envolvida e, ao mesmo tempo, você conseguiu perceber que aquela pessoa ela não estava bem. Né? E esse equilíbrio, eu acho que é algo que vem sendo construído nos últimos anos nas empresas, e a gente vê algumas culturas trabalhando isso de forma muito forte. A gente percebeu, quando você veio para a Crefaz, você trouxe isso também junto com você, e tem ajudado a desenvolver muito isso na empresa. Que é, como que eu faço esse equilíbrio? Como que eu enxergo a gestão, eu enxergo o meu colaborador, e ao mesmo tempo eu mantenho esse tripé do resultado, que ele é extremamente importante. Mas eu preciso entender a gestão como algo não somente técnico, algo de troca de experiência de pessoas. Né, e respirar isso e conseguir entender quando alguém não tá bem, pensar que isso pode ser, inclusive, algo que tá tirando o sono, que envolve o financeiro, é extremamente essencial, eu acho, num dia a dia de trabalho. Porque, às vezes, essa escutativa, e a gente teve isso até, né, no episódio anterior, a escutativa vai vir do ambiente de trabalho. A pessoa acorda cedo, a gente fica mais cedo, eu fico mais tempo no trabalho que com o meu marido. Porque os horários não batem, então às vezes eu tô em casa, ele não tá, às vezes eu saio pra trabalhar mais cedo e ele vai trabalhar mais tarde, eu saio, ele tá dormindo ou vice-versa. Então a gente passa a maior parte da nossa vida, muitas vezes, no trabalho. Então eu preciso gerar essa segurança para que lá eu tenha uma abertura de talvez ter uma Gabs como amiga que vai me dar essa segurança, inclusive no âmbito financeiro, né? E como que é difícil você gerar tudo isso. É conexão, né? Eu também adoro, porque eu digo que... E aí entra um pouco dessa teoria da gente criar um espaço de segurança psicológica e se permitir ser vulnerável, né? Quando eu exponho as minhas fragilidades e os meus defeitos do tipo, olha, não me organizei tão bem financeiramente, olha, acho que eu errei aqui, nossa, não sei o que aconteceu. É isso que gera conexão profunda com as pessoas. Exato. A vulnerabilidade. Abrir esse espaço para vulnerabilidade, para se permitir, É porque para aí falar que errou. você é de verdade, né? Exato. Você é real. Você é real. Isso. Vou trazer um exemplo real. Eu falo que o melhor feedback que eu já recebi na minha vida profissional foi da Rebeca. Não a Rebeca que está aqui me olhando agora no estúdio, mas uma Rebeca que está trabalhando lá na Crefaz agora. Quando ela virou pra mim numa conversa que a gente tava tendo, e eu falei que eu tava muito cansada, que tava tudo muito corrido. Ela falou assim, nossa, que bom. Aí eu falei, que bom? Como assim? Ela falou, é bom perceber que você é humana. Porque às vezes parece que você dá conta de tudo, parece que tá sempre ligada, não sei o quê. Me senti até mais tranquila agora, porque assim, é bom perceber que você também cansa, que você também não dá conta de tudo. Porque eu abri pra ela e falei, olha, tá difícil X, Y e Z, a gente vai precisar se organizar em vários pontos. E ela virou pra mim. E isso eu repito sempre quando entro nesse tema da vulnerabilidade. Porque isso vem com a experiência, né? Eu sou uma pessoa muito nova também, né? Como liderança, como gestora. Então, quando você se permite ser frágil e abrir isso para as pessoas, não é que você é fraco. E sim que você tá, com a ajuda delas, ajudando a construir alguma coisa. Né? Então, tudo a gente constrói em conjunto. E admitir a vulnerabilidade te coloca nessa posição de todos nos ajudarem, tipo, todo mundo se ajudar e conseguir sair do lugar. Então, cara, eu acho isso da vulnerabilidade é um assunto que vai passar pela gestão, por todas as relações pessoais, seja num relacionamento com pai, mãe, família, inclusive no dinheiro, né? A gente volta pro tópico onde você conseguiu admitir isso para sua amiga, conseguiu admitir isso para o seu marido, e aí você conseguiu tirar do papel algumas coisas. Né? Você que tá aí ouvindo e assistindo a gente, você conseguiu admitir para alguém já a dificuldade que você tem de não comprar aquela blusinha, né? A dificuldade que você tem de deixar de comprar aquele cafezinho que de 5 em 5 reais vai virar 100 reais no final do mês? A gente não consegue admitir isso, porque ou a gente acha que é pouco, ou a gente acha que a gente vai conseguir sozinho. A gente não consegue nada sozinho. É que assim, né? A gente vive numa sociedade das aparências. Exato. Então, e assim, eu tô achando esse episódio extraordinário. Tá? Se eu tivesse que colocar um título, eu colocaria dica para produção. Um episódio extraordinário, né? Porque, assim, ele é hipnotizante, porque não que a gente não tenha falado de vida real de pessoas em todos os episódios e sobre educação financeira, mas assim, a gente está entrando em um campo, né, onde a gente consegue compreender, assim, eu acho que a gente está resumindo a temporada. Exato. Né? Claro, a gente ainda tem episódios, né, que serão gravados, mas que a gente já sabe o tema, vem estudando. Mas esse é um episódio para ser visto, revisto, porque
a gente está passando pelo bio, né? Uhum. É isso. É- é- Eu tenho dores no corpo, eu tenho dor de cabeça. Alopécia, gente. Eu tive É. diagnóstico de Alopécia. alopécia. Eu tive alopécia, que alopécia, pra quem não sabe, é você começa a perder o cabelo, você tem falhas. Então, me lembro de tomar banho e olhar aquela. Porque aquela. É aquilo, né? O endividamento. Então, eu gosto. Olha o nível das coisas. É né? muito Uhum. intenso, né? E eu não tenho dúvida que a gente tem dezenas, centenas de pessoas que vão assistir esse episódio e vão se reconhecer e vão ver nesse exemplo, né? De que assim, tem solução, cada um vai ter lá na sua medida, no seu Exato. instrumento, no seu modo de fazer. Mas há solução. Mas a gente está passando pelo relato dessa questão no biológico, no psicológico e no social, né? É a sociedade da aparência, né? Quando você se sente vulnerável, é uma dor tão angustiante, tão profunda, porque, gente, vocês já fizeram esse exercício? Eu, de vez em quando, eu faço. Né? Eu moro bem pertinho de uma estação de metrô lá em São Paulo, e para vir da minha casa para o escritório, eu só atravesso de modo subterrâneo essa estação de metrô. Aí eu vou andando devagar e olhando para o rosto das pessoas. Sabe por que que eu faço esse exercício? Porque tem dia que eu tô achando que minha vida tá uma caca. Macaca. Sabe aquela semana que você fala, gente... Ou aquele dia que você fala assim, gente, eu devia ter ficado dormindo. Não era o dia... Que eu fui sair? Olhe pro rosto das pessoas. Parece que tá tudo bem. Pra todo mundo. E aí, você faz o exercício do seguinte... mas aquela pessoa, ela tá puxando uma perna. Ela deve estar com dor. Mas ela tá na aparência. Nossa, aquela pessoa, ela tá carregando algo que tá muito pesado, né? Às vezes tá com sacola, mochila, mas ela não tá fazendo, mas deve estar pesado e tá com dor. Então a gente tem que ter muita atenção nessa sociedade da aparência. E é difícil furar a bolha, né? Porque a gente tá Então, inserido. ela dificulta com que a gente se mostre, se aceite vulnerável. E aí a gente muitas vezes demora demais, né? E o superendividamento é o demorar demais. Porque não é algo que você dorme financeiramente saudável e você acorda no outro dia e fala: Nossa, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. Você já tá sabendo Uhum. que você vai vir. Você já sabe. Já dá aquele suor, Você- aquele frio na barriga. Você me deu um gancho, Rô, que não tá escrito na testa de ninguém que estou Exato. endividado. Diferente, às vezes, da condição social vulnerável das pessoas. Uhum. Tem um livro, eu sou a louca do livro, que é Em Busca de Mim. Eu não sei como é que pronuncia o nome, se é Viola ou Viola. Alguém Uhum. pode me ajudar. Mas é da Viola... Se eu falar errado, não tem problema, né? Não. Não Todo mundo vai entender Viola Vai, Davis, vai. Viola Davis. Enfim, eu tenho uma... E quem quiser pesquisar, vai lá, Tá é aí. Viola. É. Escreve Viola. Viola viu? mesmo, Viola Isso, tipo no peixinho, site de Viola, busca. tipo Viola. Coloca Viola Você vai achar. Em Busca de Mim que você vai achar. E ela teve um processo de ascensão na carreira como artista, enfim, super premiada. E ela fala de um momento que ela estava muito exposta na infância dela, que ela diz assim: é muito difícil você caminhar na rua e todo mundo te olhar e saber que a sua condição financeira é precária. E ela estava nesse momento, inclusive dificuldade de condição de higiene. Ela fala assim: é uma vergonha, e o endividamento, dadas as devidas proporções, a vergonha está contigo, mas não está na tua testa. Uhum. Ele aparece no teu constrangimento de negar um convite, Isso. sabe? De negar uma participação em um presente da empresa. Exato. Gente, pá, eu não consigo participar esse mês, desculpa. Como a gente inventa desculpa, né? A gente não assume que é por conta da falta do dinheiro. Ah, eu não vou hoje. Ah, porque eu tô com dor de cabeça. Não é? Você tá morrendo de vontade de ir. Isso. E tem coisas que quando a gente fala, some. Uhum. Encara. Encara de frente. Olha, realmente eu estou passando por um problema. E as pessoas, de repente, entendem. Vão Uhum. evitar de trazer um convite. Vai ter alguém que fala: nossa, é nesse nível o problema que você está passando financeiramente. Então, ela fala muito. Ela falou, e eu recomendo a leitura porque ela é ótima. E ela fala de coisas incríveis também. Mas essa questão
tá ali, né? Uhum. A condição social diferente das pessoas tá ali. E o endividamento não. E é por isso que um gestor e que a gente, enquanto pessoas, tem que ler os sinais que as pessoas estão nos Exato. dando. De, poxa, o que tá acontecendo? Às vezes essa conversa, a pessoa não vai te responder no primeiro momento. Às vezes você tem que trazer os seus pontos de vulnerabilidade também, porque na gestão, adoro frases clichês, então suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. A palavra convence, o exemplo arrasta. Cara, se você supõe alguma coisa, claro que sempre cuidado com as suposições, mas chama essa pessoa para conversar e fala de uma vez que a sua queda de produtividade, você produziu menos no trabalho, seu desempenho não foi positivo e você estava passando por alguma situação pessoal. Que às vezes não vai ser o endividamento, mas vai ser, olha, eu tive um problema no relacionamento, eu passei por uma separação, eu tive uma fase de luto complicada na minha família, eu tive um desafio com os meus pais. Nossa, tem tanta coisa que te afeta no dia a dia e certamente todo gestor, todo líder já teve alguma situação que prejudicou o seu desempenho. Porque não existe isso de, olha, não gosto de separar vida pessoal do profissional. A gente tem que dizer para as pessoas, olha, desculpa, não dá, porque o combo vem junto. Então, assim, ter esse olhar atento, porque não vai estar escrito na testa das pessoas. Existe um tabu gigantesco de falar isso e pensar assim, será que se eu parecer desorganizado financeiramente, vai parecer que eu sou desorganizado no trabalho? Com certeza. Né? E essas coisas não caminham junto, porque nós somos muito multidisciplinares, nós temos talentos, às vezes, que são diferentes e a gente se destaca em alguma área e às vezes em outra a gente acaba que se perde, que não desempenha tão bem, que bom, porque a gente se complementa. Então, acho que esse olhar atento passa muito por isso, não tá escrito na testa. Às vezes tem alguém que tá caindo de desempenho, que tá acontecendo. E na família também, né? Entender os porquês das pessoas e se conectar. Óbvio que dá um trabalho, essa escuta, esse espaço de presença, mas isso também é o que nos preenche também, quanto gestor. Gente, que delícia de episódio. Eu posso, a diretora de produção, eu posso ficar 3 horas aqui com elas, vou estender, fizeram que não pra mim. Eu só obedeço porque Ai, quem manda é ela, entendeu? Eu não consigo fazer nada. Muito bom. Mas assim, que prazer Humanizado, gigantesco aprender com 2 mulheres e me inspirar em 2 mulheres, assim, incríveis. Pessoas incríveis, profissionais incríveis. Vocês me trazem, assim... Trazendo de um lado da mesa, já que eu falei que me deram 34, também me deram 15, né? Trazendo de um lado mais novo da mesa, poder estar aqui e escutá-las nessa profundidade. Gente, que honra e que aprendizado. Não só pra mim, mas todos vocês que estão aí. Mas eu estou falando a voz de vocês, porque eu acredito que vocês estão com a mesma sensação. Então, meninas, muito obrigada por esse bate-papo. Me enriqueceu como pessoa, me enriqueceu como alguém que ainda está aprendendo também lidar com o dinheiro, igual a gente sempre Já esteve fala. endividada? Conta pra gente. Eu contei aqui em alguns episódios, vou repetir. Gabriel, você precisa ouvir isso. Porque desde o começo do projeto, né, quando a Simone conversou comigo, quando a gente foi apresentar o projeto, sempre gostei muito do tema, né? Então, assim, que nem eu falei, eu vim da psicologia, né? Sempre gostei de cruzar a psicologia com a economia comportamental, com o marketing, né? E tudo mais. E, então, teoricamente, eu sempre gostei muito do tema. Tanto que eu e a Rosana, a primeira vez que a gente conversou, misericórdia, a gente ficou 3 horas conversando sobre o tema. E cheguei em casa toda empolgada. Falei assim, vai ter um projeto de educação financeira na Crefaz. Eu vou poder ajudar a tocar, a gente tá organizando. Já mobilizei o time, já falei com todo mundo, não sei o quê. Ele tava deitado no sofá, abaixou o celular. Você? Aí eu falei, nossa, que falta de confiança é essa? Que falta de confiança é essa? Eu falei assim, por quê? Ele falou, não, beleza, eu sei, né, que você estudou pra isso, que você sabe, né, mas assim, como é que tá seu cartão de crédito esse mês? Então, eu acho que cheguei a gastar a mais do que eu conseguiria pagar. Porém, gente, já fiz Pix de crédito, porque eu não tinha dinheiro pra pagar e pagava só no Pix. Você comentou do Pix do crédito, é isso. Já cheguei a parcelar alguma coisa, porque eu sei que se eu gastasse 50 reais a mais ali, daí eu ia ter que pedir arrego pro meu marido, ia ter que pedir arrego pro meu pai. Zé Maria, você já me ajudou demais, tá? Pai, olha, você sabe que sua filha não foi difícil, né? Então, assim, eu passo por isso ainda, frequentemente, ainda é uma luta pra mim. E me dói, a gente fala das aparências, me dói, às vezes, ter uma profissão, ter um diploma de psicóloga, e às vezes eu percebo na hora, só que foi.
E a gente fala que o comportamento, ele é inconsciente. É a questão que a gente brincou aqui do sistema 1 e do sistema 2. Eu sei que eu não posso comprar isso, eu sei que eu não posso comer isso, eu sei que eu não posso aceitar esse convite. Aceitei. Eu tô lá, eu falo assim, vamos voltar pra terapia, Brenda? Porque, assim, eu entendo o comportamento, mas eu não consigo controlá-lo. E isso diz muito de como a gente funciona, da sociedade que a gente vive, da aparência que a gente tem, né? Do estigma que a gente carrega, às vezes, por ter um diploma ou por ter alguma coisa que as pessoas esperam que você saiba agir, esperam que você haja da melhor forma E possível. dessa né? aceitação de que tudo é um aprendizado e um exercício, né? Exatamente. Eu falo que assim, chega um momento na vida que a gente fica muito arrogante, Com certeza. né? Como assim, tipo, mas eu já tinha que saber isso. Não, É um eterno aprendizado. você vai aprender e você, para praticar, você precisa exercitar. Uhum. Quando a gente estuda essa biologia do Homo sapiens, a evolução, a nossa evolução enquanto humano, né? O primeiro homem que foi lá caçar para se alimentar, ele provavelmente foi pro Beleléu. O segundo, ele deu uma escapadinha, mas ainda foi pro Beleléu. O terceiro, porque percebe? Um foi Uhum. passando pro outro aprendizado. O terceiro foi lá e fez o quê? Matou o bicho, teve a caça, se alimentou e foi passando esse aprendizado. Mas cada um que recebeu o aprendizado precisava ir para a floresta e exercitar. Exato. Então, quando eu digo, né, que a gente, nessa grandiosidade que é o homem, que é a humanidade, chega um momento que a gente fica arrogante. Por quê? Porque a gente se acha insuperável, invencível, imortal. E não. Então, mesmo a gente estudando, fazendo psicologia, fazendo... O aprendizado está aqui. Aí você vai praticar, exercitar. E aí chega uma hora que você fala assim, agora a pecinha encaixou aqui e começa, né? Eu já mencionei aqui, são 27 para 28 anos trabalhando só com o tema dinheiro. Uhum. Eu já tive desafios com cartão de crédito. Porque o aprendizado não era o exercício. Exato. E como a prática, a conversa e a troca fazem isso acontecer, né? E não vai ser do dia pra noite. Isso não significa que Não. você nunca mais vai ter problemas, né? Mas significa que você aprendeu e você corrigiu e pode ser que aconteça alguma coisa no seu dia a dia que vai fazer você cair de novo. O importante é você sempre tentar lembrar daquilo e colocar em prática. E muitas vezes não é resolver sempre de fácil. maneira melhor, Exato. né? Você Ser vai... criativo, igual a Gabi foi, né? Sim. Em resolver o problema. Porque no final, apesar de um pouquinho arrogante, a gente é maravilhoso. O ser humano é maravilhoso, né? Não, e é bacana, assim, eu tenho, enfim, outras amigas também que acompanhavam a situação. E é tão bacana vencer essa etapa. Sim. Pensar, olha, eu tô num caminho legal, eu tô melhor do que antes, eu evoluí. Afinal, a gente tá aqui pra evoluir. Assim como o Homo sapiens que você citou lá. Uhum. A gente tá aqui pra evoluir. Então, é muito bacana a gente ter esse projeto aqui. E você acaba vendo o quanto as legislações, elas fazem sentido, Uhum. né? A gente tá aqui falando e conseguir alcançar pessoas com essa temática que é tão delicada. Poxa, isso é muito bacana, isso é muito positivo. E as pessoas poderem, enfim, se conectar de alguma forma e buscar algo diferente para sua realidade, para sua Sim, vida, com exato. base no que a gente tá trazendo aqui de conteúdo. Com certeza. E quando a gente fala de Crefaz, de conteúdo, da gente tá tendo essa oportunidade de estar nessa mesa, nós três conversando, discutindo sobre o tema, a gente tem um ritual aqui no podcast, Gabi. E agora chegou a sua hora, né? Então a gente tem que o lema da Crefaz é crédito para quem faz. Crédito para quem faz acontecer, para quem tira uma ideia do papel, para quem realmente imagina e faz. Então, para você, o que é crédito e o que é fazer? Crédito pra mim é sobre confiança e fazer é sobre coragem, sabe? Não é o crítico que importa, é quem tá lá na arena fazendo também. E, enfim, então isso.
fazer é sobre coragem e crédito sobre confiança. E eu adoro essa frase, faz todo sentido pra mim, assim como faz sentido ver isso se desdobrando na prática, na forma como as pessoas se conectam na Crefaz. Gente, maravilhoso. Direta, rápida, fina, não é? Cadê as palavras? Gente, eu já quero ouvir esse podcast, entendeu? Será que dá pra mandar hoje já? Rever. Porque, como você ensinou, rever é aprendizado, não é? Ah, me chamem mais, tá? Me chamem mais pra outras temáticas. Vou ficar ansiosa, tô me sentindo aqui super... Tipo assim, alcancei o ideal da vida, gravei um podcast. Vai ter meu nome no Spotify, gente. Vamos precisar, Gabriela, ela vai aparecer. É, olha aí, maravilhoso. Muito Meninas, obrigada. eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês terem aceitado o convite. E no próximo episódio vai ser o último episódio da temporada, com muita dor no coração a gente falar isso. Mas eu e a Rô, a gente volta aqui pra discutir sobre o tema. A Gabi com certeza vai aparecer em outro quadro, tá? Já fica Pode aí a deixar. dica que você já vai estar aqui. Mas vai ser no próximo mês, né? Semana que vem, ó, eu já querendo gravar, já um atrás do outro. No próximo mês, a gente vai trazer o último episódio da temporada. A gente vai ter aqui com a gente uma das idealizadoras desse projeto, que foi a Simone, aqui dentro da Crefaz. E a gente vai discutir e dar uma finalizada como um todo, né? Em tudo que a gente vem trazendo e todas as discussões que a gente vem tendo. Então, pessoal, muito obrigada por estar aqui, por assistir, por ouvir a gente. Qualquer dúvida, sugestão, ficou em dúvida aí nos livros que a Gabi trouxe, a gente vai dar um jeito de colocar aqui, de passar para vocês passo tudo, todos. né? E contem com a gente, estaremos aqui sempre à disposição. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau. Podfaz, podcast da Crefaz.